Eu passo a palavra, antes, vou ler aqui o currículo, do Dr. João Otávio Spiraro Góes, filho do nosso homenageado, Dr. Ayrton, que vai falar sobre o efeito translativo nos recursos. O doutor João Otávio é advogado, graduado pela Faculdade de Direito de Bauru, pós-graduando em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo, pós-graduando em Direito Civil pela Escola Paulista de Direito, coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, presidente da comissão, já foi presidente da Comissão Cultura e Eventos da 20ª Subseção, coordenador da Escola Superior da Advocacia da 20ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, JAU. Eu, com muita alegria, viu, doutor João Otávio? Estou aqui para homenagear seu pai e é uma honra, me sinto muito honrado de ter sido lembrado. Tá? Então, eu passo a palavra, então, pelo prazo de 20 minutos e as perguntas devem ser enviadas sempre ao final do módulo. Tá certo? Nós temos o primeiro módulo agora, ao final do módulo, quem tiver as perguntas, vai enviando pelo chat que nós a faremos no final aos expositores. Muito obrigado, doutor João Otávio, com a palavra, por favor. Bom dia a todos os advogados e advogadas da nossa subseção e região. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do presidente da nossa mesa, doutor José Luiz Ragazzi. Já aproveitando, doutor, para fazer aqui as minhas considerações a respeito, inclusive, como meu pai sempre me dizia que esse carinho todo que o doutor explanou por ele é recíproco e que ele também nutria tudo isso e sempre dizia para a gente a respeito e com as melhores características possíveis a respeito da pessoa do doutor. Então é recíproco aí esse carinho dele, agradeço muito as palavras. Aproveito para agradecer a toda a diretoria por tamanha homenagem, na pessoa do presidente Lincoln, do nosso vice-presidente doutor Renato, que com certeza essa homenagem ficará eternizada nas nossas memórias e agora até pela forma, por conta da pandemia e nos meios digitais, né? É com muita emoção e até com um pouco de nervosismo que eu dou início aqui, né, a esse primeiro painel de um congresso que está homenageando o meu pai, a quem eu devo tudo, não só profissionalmente, mas também como pessoa. Então, assim, até sem mais delongas para evitar a emoção e já me desculpando por qualquer nervosismo ou erro por conta da emoção que toma conta de mim, eu vou partir já direto para o meu tema, falar a respeito do efeito translativo dos recursos, né? Então, até fazendo aqui parafraseando Barbosa Moreira, né, que ele dizia que uma palestra, para ser boa, ela tem que ser boa e curta. E se ela for curta, ela não precisa nem necessariamente ser boa. Então, prometo ser curto, respeitar o tempo aí. E até por conta do tempo que nos é franqueado, eu pretendo fazer a minha explanação dividindo ela em tópicos, né? E de princípio, assim, eu quero colocar um problema prático para que a gente possa solucionar a respeito do efeito translativo no novo Código de Processo Civil. Então, a situação prática que se coloca, a título de exemplo, nós tentaremos aqui estabelecer algumas premissas para que possamos encontrar uma possível solução, é a respeito de um caso concreto. Pedro aciona no judiciário pleiteando danos morais e materiais a Paulo. Tenhamos em mente que essa acumulação de pedidos é uma acumulação de pedidos simples, certo? Ou seja, pedidos que poderiam ser veiculados em demandas autônomas, mas Pedro faz essa acumulação de pedidos simples, pleiteando, então, danos materiais e morais contra Paulo. O juiz de primeiro grau, depois de tramitar todo o processo, julga procedente ambos os pedidos, condenando Paulo ao pagamento de dano material e moral, importe de R$10.000 cada um deles. Paulo, então, recorre somente do tópico da sentença contra os pedidos de danos materiais, alegando que não restaram comprovados os danos materiais e quedando-se inerte quanto ao dano moral, quanto ao capítulo da sentença relativo ao dano moral. E a questão que se coloca é, quando do julgamento da apelação, caso o tribunal ele analise ali alguma matéria de ordem pública, uma ilegitimidade passiva, uma prescrição, esse pronunciamento do tribunal, esse acórdão a ser proferido, decretando essa ilegitimidade passiva, ou decretando essa prescrição, ela pode atingir o capítulo da sentença não recorrida referente aos danos morais? Ou seja, poderia o tribunal decidir que a prescrição vai afetar todo o pedido, todo o pleito de Pedro, tanto dano material quanto dano moral, ou tendo em vista que Pedro optou por recorrer tão somente
do dano moral, o dano material ficaria imutável mesmo diante de uma norma de ordem pública analisada pelo tribunal. Por isso, para que a gente consiga transitar e achar uma resposta talvez a ideal no novo Código de Processo Civil, eu vou trabalhar com alguns conceitos. Então, eu quero trabalhar com o conceito de efeito devolutivo, na sua extensão e profundidade, efeito translativo, a definição de capítulos da sentença e a possibilidade de trânsito em julgado progressivo em momentos diferentes, e depois o próprio tratamento que o novo Código de Processo Civil dá a essa temática e a segurança jurídica. Então, aqui de princípio, nós observamos que Paulo, quando do recurso interposto, ele é quem define, ele foi quem definiu a extensão da matéria que vai ser devolvida ao tribunal, o que a gente conhece como tantum devolutum quanto appellatum. E isso tem previsão expressa no Código de Processo Civil, mais precisamente no artigo 1002 e 1013 do Código. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte, e a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, note, quem define o efeito devolutivo do recurso em sua extensão é o recorrente. No entanto, quanto à sua profundidade dentro do efeito devolutivo, nós temos que essa profundidade ela é automática. E ela decorre do artigo 1013, parágrafo 1º, que trata: serão, porém, objeto da apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Tentando trazer um exemplo para exemplificar aí a situação do artigo 1013, parágrafo 1º, suponhamos que numa outra situação hipotética, as questões debatidas tenham sido a respeito de prescrição e pagamento. O juiz de primeiro grau, ele julga improcedente o pedido reconhecendo a prescrição. A parte apela, alegando que não havia prescrição, mas ela queda inerte quanto à questão do pagamento. Por conta do efeito devolutivo na sua profundidade, o tribunal, se afastar a prescrição, vai ter que, sim, analisar a questão do pagamento, que já foi debatida e discutida e suscitada nas instâncias inferiores. Então, aqui nós já definimos a questão do efeito devolutivo na sua extensão e profundidade. Superado esse ponto, nós passamos para a questão do efeito translativo do recurso. E o que é o efeito translativo do recurso? Nada mais é do que a possibilidade do tribunal reconhecer determinadas matérias de ofício quando do julgamento do acórdão. Essas matérias normalmente são matérias de ordem pública, mas também pode ser matérias de ordem privada, de interesse das partes, desde que expressa a previsão legal. Um exemplo de matéria de interesse das partes com expressa previsão legal para reconhecimento ex officio é a prescrição. Uma matéria de ordem pública, em tese, legitimidade e legitimidade de parte. Então, aqui, quanto nos recursos ordinários, apelação, até embargos de declaração, é pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência quanto à aplicação desse efeito translativo. Nos recursos extraordinários, diante do recurso especial e do recurso extraordinário, há uma divergência. Por que surge essa divergência no recurso especial e extraordinário? Essa divergência surge por conta da ausência de pré-questionamento. Ora, se o Tribunal Superior vai analisar pela primeira vez a questão, por óbvio que ela não foi pré-questionada nas instâncias superiores. E por conta da previsão expressa da Constituição Federal da necessidade de matéria de causa decidida, ou seja, da causa decidida do pré-questionamento, há quem entenda que o efeito translativo nos recursos especiais extraordinários não poderá ser aplicado. Agora, note que isso não é pacífico, até porque há uma parcela da doutrina que entende que se o meu recurso especial tem um outro tema que foi pré-questionado, ou seja, eu não estou discutindo nenhuma dessas matérias de ordem pública, mas eu estou discutindo alguma afronta à lei federal ou alguma afronta à Constituição Federal que foi pré-questionada, que tem causa decidida. A partir do momento do juízo de admissibilidade do recurso, o Tribunal Especial, o Tribunal Extraordinário, aí, o STJ ou o Supremo Tribunal Federal, poderá sim analisar o efeito translativo e, se tiver uma prescrição, poderia admitir e julgar e reconhecer essa prescrição. Então, essas são as duas situações também contra o efeito translativo, a possibilidade, a divergência no recurso ordinário, apelação, embargo de declaração, que ela é admitida, e no recurso ordinário com essa polêmica que a gente já viu. Outro ponto que se faz importante a gente definir para conseguir analisar a nossa questão de fundo diz respeito ao que significa capítulos da sentença, né?
Porque, note, na célebre lição de Cândido Rangel Dinamarco, cada capítulo corresponde a uma unidade autônoma do decisório da sentença. Ou seja, cada capítulo veicula uma deliberação específica, diferente das demais constantes naquela sentença. No caso nosso colocado, nós temos 2 capítulos da decisão. Um capítulo referente ao dano material, um capítulo referente ao dano moral. Até teríamos, na verdade, 3, né? Porque teríamos o capítulo acessório dos honorários advocatícios e da sucumbência. E a pergunta que fica é possível esse trânsito em julgado de capítulos da sentença? Ou seja, no caso concreto, como o recurso foi só do dano material, do andebiator ou do condebiator, do dano material, o dano moral não recorrível transitou em julgado? A doutrina divergia muito no CPC de 73 sobre o tema. Mas ainda na vigência do CPC de 73, nós já tínhamos julgados admitindo o trânsito em julgado de capítulos da sentença. Então, nesse sentido, o STJ já tinha esse posicionamento. Mas, como havia muita divergência, também tínhamos vários julgados em sentido contrário. Ouso até dizer que a jurisprudência majoritária era pela não admissão desse trânsito em julgado por capítulos. Tem até um RESP que eu separei aqui para vocês, o RESP 736.650 do Mato Grosso, que foi proferido em 20 de 8 de 2014, no qual o STJ decidiu: é incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito. Mas vejam, o Supremo Tribunal Federal, ele já vinha admitindo, mesmo sob a égide do CPC de 73, o trânsito em julgado de capítulos da sentença. Inclusive, também em 2014, o ministro Marco Aurélio, no RE 666589, proveniente do Distrito Federal, admitiu essa possibilidade. Então, a situação do CPC de 73 ela não era nem um pouco pacífica. Embora eu ouso dizer que a jurisprudência majoritária era no sentido de não admitir, nós tínhamos alguns julgados admitindo esse trânsito em julgado de capítulos da sentença. E como que tratou o novo Código de Processo Civil? O novo Código de Processo Civil de 2015, ele admite de forma expressa a questão do capítulo da sentença, porque no CPC de 73 nós não tínhamos essa discussão, era uma criação doutrinária. Agora, o Código de Processo de 2015, de forma expressa, ele admite a questão do capítulo das decisões, né? Tanto é que se você pegar o artigo 966, que fala da rescisória, ele fala: a decisão de mérito na estágio de julgado pode ser rescindida quando? E o parágrafo 3º é claro: a ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. O artigo 1009, que trata da apelação, da sentença cabe apelação, e em seu parágrafo 3º, o disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integram capítulo da sentença. E isso se repete por outros inúmeros artigos, 1013, parágrafo 1º e 5º, 1034, parágrafo único, e por aí vai. E além de todo esse tratamento, então, admitindo capítulos de uma mesma decisão, nós temos que, a mim me parece, pelo menos, que coloca uma situação da admissão e dessa possibilidade agora do trânsito em julgado progressivo. Porque o próprio Código admite o cumprimento definitivo de sentença quando houver trânsito em julgado de capítulo da sentença. Se você pegar a redação do artigo 523, você vai notar que lá está escrito que no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á requerimento exequente. Ou seja, havendo parcela incontroversa não recorrida, o cumprimento definitivo da sentença já deve ser feito, o cumprimento já deve ser feito sob a égide do cumprimento definitivo, certo? E o artigo 356, que trata do julgamento parcial de mérito, também no parágrafo 3º prevê uma situação clara. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Parágrafo 2º. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Então, acho que, analisando todos esses critérios, o efeito devolutivo em sua extensão e profundidade, o efeito translativo, os capítulos da sentença e a possibilidade de trânsito em julgado progressivo, me parece que no exemplo que nós
colocamos aqui no início, então, só para retomar, Pedro processa Paulo pleiteando danos materiais e morais. O juiz julga procedente ambos os pedidos. Paulo se insurge tão somente contra a decisão de danos materiais ao tribunal. Sobe o recurso somente contra esse capítulo da sentença, tanto o devolutum quanto o apelatum. O tribunal analisa que naquele caso havia uma prescrição. E aí o tribunal, poderia essa prescrição ser decretada para todos os pedidos? Ou essa prescrição deveria ser decretada tão somente quanto ao pedido recorrido, quanto ao dano moral, somente quanto àquele capítulo da sentença? E me parece que com uma análise sistêmica do CPC, até por uma questão de segurança jurídica, que a gente quebraria todo esse sistema do novo Código de Processo Civil, e eu vou explicar o porquê. O efeito translativo somente pode ser aplicado ao capítulo da sentença impugnada, uma vez que teria que se respeitar o trânsito em julgado do capítulo não recorrível, sujeito, inclusive, a cumprimento definitivo de sentença, como nós vimos. E isso, vale frisar até que o STJ já vinha adotando um entendimento similar, como você pode notar do informativo 372 do Supremo Tribunal Federal. Então, se a gente admitir que o efeito translativo pode ser aplicado ao capítulo não recorrido da sentença, nós teríamos uma insegurança de que, mesmo após ter recebido os valores por um cumprimento definitivo, como, por exemplo, uma execução definitiva do artigo 356, parágrafo 3º da decisão parcial de mérito, se o tribunal proferisse uma decisão anos depois, reconhecendo a prescrição, a parte teria que devolver os valores já recebidos, né? E note, segurança jurídica, ela é mais do que um princípio, ela é um sentimento, né? É se sentir seguro. Então, nós temos... Aí você vai falar, mas esses casos são raros, vai acontecer vez ou outra. Mas o jurisdicionado, ele sempre vai pensar da seguinte forma, fala, doutor, mas como é que nós vamos iniciar um cumprimento definitivo aqui se você está falando que o tribunal pode depois analisar uma prescrição e essa prescrição ser aplicada para todo o processo, inclusive para isso que eu estou cumprindo de forma definitiva? Ele não vai se sentir seguro. E aí, mas isso é muito raro, tal, mas a gente tem aquele jeito até de raciocinar, falar, é raro, mas comigo, no meu caso, vai acontecer, doutor. Melhor não vamos mexer com isso. Você vai acabar quebrando todo um sistema, todo um código pensado para esse trânsito em julgado de capítulos da sentença, né? E note, é mais ou menos o exemplo que o nosso professor Daniel Neves ele utiliza quando ele vai falar da ação rescisória, né? Da questão da ação rescisória, não, do efeito transrescisório de algumas sentenças, né? Ele fala, olha, é uma coisa muito rara de acontecer na prática, o cara conseguir mudar uma decisão transitada de julgada mesmo após o prazo de uma ação rescisória. Mas acontece. Agora, qual que é o problema disso? A parte sempre vai ficar naquela, doutor, mas será que não é o meu caso? E aí eu utilizo um exemplo que eu sempre gosto de trazer. É aquele caso que ele leva uma caixa na sala de aula com 1 milhão de comprimidos. Tem 1 milhão de comprimidos ali. Ele chama um aluno e fala, olha, 999.999 comprimidos estão aqui dentro, é placebo, é farinha, você vai tomar, não vai acontecer nada. Agora tem um comprimido que tomou, morreu. Ele é fatal. O aluno vai lá, desconfiado, vai pegar os comprimidos ali dentro da caixa e vai falar, doutor, não vai prestar, eu vou pegar aquele. Ele toma, ele sente, ele olha e vê que não aconteceu nada, mas mesmo assim ele ainda desconfia. Ele fala, mas doutor, morre na hora ou demora uns 10, 15 minutos? Como é que funciona o negócio? Por quê? Porque, repito, a questão de segurança jurídica é um sentimento, é muito mais do que um princípio. A gente tem que se sentir seguro. E diante de tudo isso que o novo Código de Processo trouxe, me parece que, no exemplo citado, se o tribunal reconhecer a prescrição, essa prescrição deve ser aplicada tão somente ao capítulo da decisão impugnado, tão somente quanto ao dano moral. O dano material não recorrido, que por opção do próprio recorrente não foi devolvida a matéria ao tribunal, tem que se respeitar o trânsito em julgado. Então, esses esclarecimentos, não sei se eu consegui ser claro aqui, eu não consigo acompanhar o chat nem nada, estou à disposição para qualquer outra pergunta ou dúvida que possa surgir. Muito bem. Muito bem, quero parabenizar o doutor João Otávio. Esse é um tema que me é muito caro, viu, João Otávio? Eu estudo muito o efeito translativo dos recursos, principalmente nas relações de consumo, quando estamos diante de norma de ordem pública, né? Sempre gera uma grande discussão. Então, meus parabéns pela exposição, foi muito esclarecedora.